Em 2026, as mulheres dominam completamente o universo da leitura de ficção. Quantos homens vocês conhecem que participam de um clube de livro? A maioria dos clubes são formados inteiramente por mulheres, e quando há homens em clubes de livros, eles são clubes mesclados, e esses homens geralmente trabalham no ramo da literatura. No cenário de book influencer, apesar de ter grandes nomes como Lucas Barros, Paulo Hatz, as mulheres ainda são donas da maioria dos canais de divulgação literária. E não só são donas desses canais, como o público que curte, comenta, compartilha também é majoritariamente feminino. Os conteúdos mais virais nas redes de conteúdo rápido são ligados a romance, drama, histórias emocionantes, e isso é algo mais dominado pelas mulheres também. E agora, não só pensando em influenciadores externos, pensa dentro da casa de vocês. Vocês conhecem homens que incentivam a literatura de livros de ficção? Na lista dos mais vendidos da ficção comercial, que são suspenses, romances, entretenimento, as mulheres também são o maior número dessa lista. Elas representam mais de 70% dos livros publicados e mais de 74% dos livros mais vendidos. Enquanto isso, os homens praticamente desapareceram da leitura de ficção. Mas isso não aconteceu por acaso, e eu vou trazer para vocês os principais motivos, e eles dizem muito sobre a sociedade atual que a gente vive. Oi, eu sou a Sara, trago vídeo para vocês toda semana. Não gosto de enrolar na introdução, mas antes eu tenho que pedir para vocês curtirem esse vídeo. Motivo número 1. A leitura perdeu status entre os homens. A leitura, principalmente de ficção, perdeu status entre os homens. Hoje, as atividades que são valorizadas no meio masculino são aquelas que tragam resultado. E um resultado visível, como ganhar mais dinheiro, o aumento no desempenho, atividades físicas, academia, corrida. Então, tudo aquilo que pode ser medido e pode gerar um resultado é mais valorizado por eles. Ler um romance ou uma história mais emocionante não gera resultado imediato. É algo de longo prazo que a gente precisa ler várias e várias histórias, linkar uma na outra, pensar um pouco sobre qual é a moral daquilo, o que aquela história pode nos ensinar. É algo um pouco mais lento e não gera um resultado imediato. Então a maioria dos homens entende isso como uma perca de tempo. Eles ainda consomem informações, mas de outras formas. Eles leem notícias, escutam podcasts, procuram informação de forma rápida, prática. Só que isso não substitui a leitura de um livro. Eles procuram muita informação, mas pouca profundidade. Isso não é uma crítica, é um senso prático, porque é uma escolha entre escutar um podcast de 1 hora e receber várias informações em um único momento de dedicação, ou ler um livro grande, complexo e aprender talvez menos do que se aprendeu ali no podcast de forma imediata, mas levar horas e dias para terminar aquele conteúdo. O resumo desse pensamento aqui é: se não gera resultado, não vale a pena. Motivo número 2. A cultura da produtividade extrema mudou o tipo de leitura. E muitos homens não pararam de ler completamente, eles mudaram o tipo de leitura. Saem os livros de romance, entram os livros de finanças, negócios, biografia, autoajuda, porque a leitura precisa ter um objetivo claro: ganhar mais, performance, evoluir. É como se imaginar histórias fosse uma perca de tempo e não uma habilidade. Por que passar horas, se não dias, lendo algo que não vai me ensinar nada de imediato? Os hobbies como academia, games, empreendedorismo são vistos como produtivos, e a leitura de romance carrega um preconceito por eles. Ou seja, a leitura virou ferramenta e não lazer. Motivo número 3. O mercado literário se tornou mais feminino. Nos últimos anos a gente teve um aumento, sim, de autoras que escreveram sobre romantasia, aqueles romances hot, romance dark, como dizem. E esse gênero gerou uma comunidade muito forte, muito grande nas redes sociais. E as mulheres são muito engajadas, então elas falam muito, elas comentam, elas curtem os conteúdos que são gerados sobre isso, e isso faz com que mais e mais conteúdos desse gênero sejam lançados. Tanto da parte das escritoras, que veem que aquilo é algo que as pessoas, que a maioria do público está engajado em receber, quanto dos influencers, que se eles veem que aqueles livros estão gerando conteúdo, eles vão gerar mais e mais conteúdo.
A maioria dos conteúdos que viralizam tem foco em sentimento, em relacionamento, conflitos internos, vulnerabilidade. A gente vê muita lista de livros falando sobre o livro que me fez chorar, me identifiquei com esses personagens. E a maioria dos homens não foram criados socialmente para lidar com esse tipo de emoção, esse tipo de sentimento. Eles não foram incentivados a se expor dessa forma, a se conectar com esse tipo de linguagem. E o resultado disso é que eles não comentam, não compartilham, não entram ali naquela conversa. Até porque eles nunca foram ensinados a conversar sobre isso. Então a sensação que passa para eles é que aquele espaço não é para eles, não é um conteúdo que eles possam se conectar. Então imagina, o homem chega nesse espaço mesmo querendo ler esses livros, mesmo querendo se conectar com essa comunidade, e eles veem muitas capas com aspecto romântico, algumas capas até assim um pouco duvidosas, né, que até a gente mulher às vezes fica meio com vergonha de comprar o livro. E imagina os homens, né? Eles veem uma comunidade que é majoritariamente feminina, discussões que falam muito sobre sentimentos, então mesmo que ninguém diga que aquilo ali não é pra ele não se encontra naquele espaço. Não é que o mercado exclua os homens, mas é que ele se organizou em torno de outro grupo. Então, conforme as mulheres foram se engajando, comentando, o mercado foi trazendo aquilo que esse público mais gosta de ver. E quando um grupo não se vê representado, ele naturalmente sai. Motivo número 4. Falta de incentivo desde a infância, uma socialização emocional masculina limitada. Isso é um fato. Muitos homens não foram treinados, não foram criados para lidar com as emoções. E a ficção exige exatamente isso. Ler uma história é entrar na mente daquele personagem, é sentir o que ele está sentindo. Entender aqueles sentimentos, os conflitos internos, é ter empatia, é aprender a ter empatia com todas aquelas situações. E se isso não é uma coisa natural, se tu nunca aprendeu a lidar com isso, ou aprendeu de uma forma muito limitada, esse envolvimento se torna mais difícil e naturalmente menos prazerosa. Então, se eu não quero lidar com essas emoções, se isso pra mim é uma coisa difícil, não tem porquê eu ficar lendo essas histórias. Isso acontece desde a infância, quando as meninas são incentivadas a ter atividades mais introspectivas. As meninas são incentivadas a atividades como brincar de boneca, casinha, ensinar o bebê a dormir, a ler. Então, assim, são atividades mais calmas, que exigem mais concentração, mais foco. Enquanto isso, os meninos estão lá fora correndo, brincando, gastando energia, são incentivados ao esporte, à competição. Isso resulta em um público onde as meninas crescem com estímulo de foco e os meninos crescem com estímulo de competição e resultados. E o hábito da leitura, ele exige uma certa concentração, um foco, exige que tu abra mão de coisas que são estímulos mais rápidos para esperar uma recompensa que talvez só aconteça ali depois de 2, 3 dias de leitura. Quantas vezes vocês já não leram um livro e aquele livro estava assim monótono, vocês acharam que não ia ser um livro bom e só no final, nas últimas páginas, vocês entenderam todo o sentido do livro, tudo que ele queria ensinar para vocês. Então assim, foram dias lendo um livro para só no final receber uma recompensa, só no final entender o que aquele livro estava tentando ensinar. E agora, para resumir tudo isso, para fazer uma finalização dessa linha de raciocínio, a gente junta todos esses fatores: a infância, a cultura, o mercado, a pressão por produtividade. A gente entende e fica claro que não é uma coincidência os homens estarem de fora desse meio literário, da ficção. Eles não decidiram ler menos do que as mulheres. Eles foram sendo afastados aos poucos da literatura, principalmente de ficção. Mas agora pensa comigo, qual é a consequência disso? Não é a questão só de deixar de ler histórias, mas o que ele perde não lendo histórias. A leitura da ficção é uma das poucas coisas que fazem tu parar a tua vida e pensar na vida do outro. Eu não tô falando aqui de fofoca, gente. Eu tô falando de sentir empatia por outra pessoa. É pensar sobre aqueles problemas como se eles fossem teus problemas. É sentir o que o personagem sente. É entender um conflito. Enxergar perspectivas diferentes. Coisas que a gente jamais entenderia na nossa vida, na nossa bolha. A gente pode pegar um livro e ler. Esses dias mesmo eu tava lendo um livro sobre uma menina da Índia que nasceu em uma casta muito baixa. E a vida dela era horrível e ela não tinha como sair daquela situação porque a casta dela na Índia não permitia ela sair daquela situação. Imagina, é uma situação que eu jamais viveria.
É uma situação que eu jamais entenderia. Mesmo assistindo um filme, eu jamais entraria na pele daquele personagem como eu entrei enquanto eu tava lendo. Enquanto eu tava vendo os pensamentos dela, enquanto eu tava participando de alguma forma dos acontecimentos, sentindo aquela sensação de impotência que ela tinha. Quando esse estímulo, esse exercício de estar sempre tentando entender outras versões, outras perspectivas de vida, quando a gente não tem isso no dia a dia, algumas coisas começam a aparecer. A dificuldade de se expressar emocionalmente, então não conseguir explicar os sentimentos. A comunicação fica mais limitada, então se eu não consigo explicar aquilo que eu sinto, eu prefiro ficar quieto, ficar calado. É menos empatia nos relacionamentos, é não conseguir entender o que o outro tá passando, o porquê o outro tá triste, tá contrariado, não tá aceitando alguma coisa. Isso não significa que os homens estão errados de não ler literatura. Isso não é nenhum crime. Muitos estão focados em evoluir, trabalhar, conquistar coisas. E isso também é muito importante. Mas talvez falte aí um equilíbrio. Porque enquanto o mundo cobra produtividade, ninguém ensina o homem a lidar com os próprios sentimentos, a lidar com o lado emocional da vida. E pior, eles ainda julgam quando ele tenta fazer isso. E a ficção pode ser a forma mais fácil dele aprender a lidar com isso. E no fim, não é sobre ler mais livros, é sobre não perder a capacidade de entender o próximo e entender a si mesmo. Gente, agora eu quero testar uma coisa, quero testar isso na prática. Qual foi o último livro que você leu por livre e espontânea vontade, que não era sobre dinheiro, desenvolvimento pessoal, trabalho, produtividade, nada disso? Tem que ser um livro de ficção, uma história bonita que tu leu. Comenta aqui, se tu demorou pra pensar nessa resposta, talvez esse vídeo era pra você. Te vejo no próximo vídeo, tchau!